Então, vamos lá, vamos dar continuidade ao nosso curso de prevenção de acidentes de trabalho para componentes da CISP. Esse aqui é o 5º módulo, vamos tratar sobre a comissão em si, o funcionamento da comissão, a sua finalidade, como ela é constituída, certo? A sua relação com outras empresas, outras comissões dentro das unidades. Então vamos dar aqui continuidade, que essa aqui é a parte burocrática da história, né? Mais uma vez relembrando que a frequência será avaliada através da entrega das atividades e participação nos fóruns, certo? Depois de cada módulo desse você tem uma atividade para fazer, algumas individuais, outras em grupo, e o ideal é que todo mundo poste as atividades ao final de cada módulo para que a gente possa fazer essa avaliação final. Quem não chegar à nota mínima vai fazer um examezinho final, e aí a gente vai conseguir fazer o fechamento do curso para início dos trabalhos. Você tem aí em torno de 12 dias para terminar essa primeira fase. Caso seja preciso fazer um exame final, a gente tem mais uns dias aí para a conclusão do curso, certo? Vamos lá. Então, o que é essa comissão? Vocês chegaram até aqui, foram indicados pela direção do campus. Tem lá o nome de vocês na portaria. E aí, o que é essa comissão? A gente já viu um pouco, trabalhando o que são os riscos. Aqui essa comissão vai estar aí trabalhando no seu dia a dia. Vimos um pouco sobre como surgiu a ideia de toda a gestão e segurança do trabalho no serviço público, como surgiu a ideia da comissão e como ela está sendo implantada aqui. Mas o que é a comissão mesmo? Então, a Comissão Interna de Saúde do Servidor Público é o equivalente à CIPA, do serviço seletista. Então, você que já trabalhou na iniciativa privada, já ouviu falar da CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes? Pronto, é a mesma coisa. Então, a CISP se propõe a dar as mesmas atividades. Tanto que a portaria é emitida pelo IFCE sobre a CISP, fazendo a CISP, montando a CISP, é uma portaria que está baseada lá na NR5, que fala sobre a CIPA, certo? Com algumas adaptações, lógico, à nossa realidade, mas é uma espécie de inspiração, né? Então, a CIPA ela é alicerçada pela portaria 03, de 7 de maio de 2010, que estabelece orientações básicas sobre a norma operacional de saúde do servidor público. É responsável, entre outras atribuições, por fazer o levantamento das condições de trabalho, visando detectar riscos e situações potencialmente nocivas, além de acompanhar as medidas corretivas, né, que são implantadas nos campos. Dentro do Manual de Segurança do Trabalho foi publicado as orientações para a montagem da CISP e, lógico, tem a portaria lá com a forma de funcionamento. Esse material está anexo aqui a esse módulo, tá bom? Para que vocês possam consultar. Mas e aí, qual a finalidade da CISP? Tem por finalidade, conforme a portaria normativa anteriormente citada, contribuir para uma gestão compartilhada das questões relativas à segurança e à saúde do servidor, com objetivos de propor ações voltadas à promoção da saúde e à humanização do trabalho, em especial a melhoria das condições de trabalho, prevenção de acidentes, de agravos à saúde e de doenças relacionadas ao trabalho. Propor atividades que desenvolvam atitudes de corresponsabilidade no gerenciamento da saúde e da segurança, contribuindo dessa forma para a melhoria das relações e do processo de trabalho. Valorizar e estimular a participação dos servidores enquanto protagonistas e detentores do conhecimento do processo de trabalho, na perspectiva de agentes transformadores da realidade. Então, lembra que eu falei para vocês lá atrás que eu, Cássia Mateus, por mais que seja técnica de segurança do trabalho, eu não consigo ter a firmeza, certo? A segurança 100% de apontar os riscos ocupacionais do fulano X e do Y. Por quê? Porque ele, como protagonista, como agente da própria atividade, é quem poderia melhor apontar,
eu não estou na convivência, né, com vocês diariamente para conseguir observar e entender em profundidade a atividade desenvolvida por cada um. Então a CISP ela vai aí compartilhar, né, essas responsabilidades conosco aqui. Daí a gente está fazendo essa troca também de conhecimento nesse momento. Conhecimento muito superficial a princípio, esse curso está sendo a nossa primeira versão, mas é uma forma de a gente dar início aos nossos trabalhos. Qualquer dúvida, como vocês bem sabem, a equipe de Engenharia de Segurança do Trabalho está disponível no número 3401-2344, podem conversar comigo e com os engenheiros, com o outro técnico de segurança do trabalho, para tirar qualquer tipo de dúvida, né? Então a ideia é essa, contribuir com a gestão compartilhada e fazer essa transformação, né? Tornar todos protagonistas, né? E detentores de conhecimento. Então, diante das... E aí, vamos falar da Constituição e organização. Então, o que acontece? Diante das dimensões e peculiaridades dos campos que compõem o Instituto Federal do Ceará, a direção de cada campus e da reitoria deverá instituir, por portaria, e manter em funcionamento uma comissão interna de saúde do servidor público. Assim, a princípio foi pensado uma comissão para todas as unidades. Mas, gente, são 33 unidades. E unidades muito diferentes umas das outras. Então, assim, seria mais uma equipe de segurança do trabalho. Um pouco cega e um pouco surda, né? No meio de tantas coisas diferentes que a gente tem aqui. Então, o ideal mesmo seria uma por cada unidade. E a sugestão foi essa e foi acatada, ainda bem. Então, em cada unidade, a direção do campus tem, né, esse poder de indicar ali quem seriam os membros titulares e suplentes dessa comissão. O dimensionamento da CISP deverá seguir os seguintes critérios. Esse item aqui, ele ficou diferente da NR5, certo? Ele ficou diferente da NR5, o dimensionamento ficou diferente. Então, como seria o nosso dimensionamento aqui? Proporção de um membro para cada 30 servidores ou fração, sendo no máximo 3 e no mínimo 21, certo? Em campos com menos de 30 servidores, haverá representação de um membro titular designado pelo gestor e esse deverá ser servidor ocupante de carga efetiva. Então, gente, é uma comissão ou então um membro designado para a mesma função, né, da CISP em cada unidade. Então, nenhuma unidade deverá ficar sem um profissional que tenha um conhecimento mais apurado da segurança do trabalho, que seja os olhos da equipe de segurança do trabalho dentro das unidades, certo? Então, todas as unidades devem possuir pelo menos esse membro, né? Então, o número de suplentes corresponderá no máximo 50% do número de titulares. A CISP deve ser composta de tal forma que a maior parte dos setores esteja representado. E aí vem aqui um parênteses bem grandão, né? Chamar a atenção para uma coisa. Então, o ideal é que a maior parte, né, dos setores esteja representado. Mas, preferencialmente, aqueles setores que oferecem maior risco devem estar dentro, participando dessa comissão. Então, em especial, os laboratórios que trabalham com produtos químicos ou então que trabalham com maquinários pesados, né, com riscos grandes de acidente. Então, esses aí é que devem participar mais ainda, mais ativamente dessa comissão. A CISP terá os seguintes cargos: presidente, vice-presidente e secretário. É importante esclarecer que quem vai determinar quem vai ser o presidente, o vice-presidente e o secretário não é o diretor do campus. Quem vai fazer essa determinação são os próprios membros da comissão. Então, vocês se reúnam e decidam entre vocês quem será o presidente, o vice e o secretário. Porque nós exigimos no mínimo, a normatização, na verdade, exige no mínimo esses 3 cargos, para que se tenha ali uma referência, né, a quem se dirigir de imediato. Se você quiser contactar, se quiser não, na verdade,
quando houver os contatos, né, entre a equipe de engenharia de segurança do trabalho e a comissão, se tem ali profissionais de referência. Aqui, do lado da equipe de engenharia de segurança do trabalho, cada comissão também vai remeter a um profissional específico, certo? A um profissional específico. Então, digamos, o Campo Sobral deverá remeter suas necessidades ao engenheiro de segurança do trabalho, Marcos Macedo, é um exemplo, né? A comissão de Camusim deverá remeter suas necessidades ao engenheiro, a engenheira Eveline, desculpa, né? A engenheira de segurança Eveline, ou então a técnica de segurança Cássia Mateus, ou então ao técnico de segurança Alisson. Então aqui também haverá uma divisão. A ideia é melhorar esse fluxo. Então vocês vão se reunir e vão decidir quem será o presidente, o vice-presidente e o secretário. E vão registrar isso em ata. Essa nomeação fica registrada em ata. Além dos cargos, a comissão poderá ser dividida em coordenações. Então, gente, vocês, ao longo desse percurso, perceberam que existem frentes de trabalhos diversas, riscos diversos, risco físico, químico, biológico. Existem necessidades para acompanhamento da saúde ocupacional com exames médicos, existem necessidades que a gente vai ver um pouquinho mais à frente, né, com a parte do combate ao princípio de incêndio. Então, existem várias necessidades. Existem necessidades relacionadas a treinamentos, a padronização de procedimentos. Então, daí, vocês podem tirar outras coordenações, podem subdividir a equipe de vocês em coordenações, para que cada um atue dentro de uma área, certo? Então, quando vocês forem fazer o plano de trabalho de vocês talvez consigam fazer essa distinção de núcleos e cada núcleo ficar responsável, 1, 2 pessoas por cada núcleo, e aí fazer as coordenações. Vocês podem incorporar essas coordenações, as funções dessas coordenações, a um regimento próprio de vocês, logicamente baseando-se ao regimento que foi publicado, né, e está disponível aqui nesse módulo e está disponível também no site do IFCE. O mandato dos membros terá duração de 2 anos, com direito a uma recondução por indicação da direção. Então, vocês têm 2 anos para trabalhar aí em cima de todos os apontamentos realizados no relatório de avaliação e prevenção de riscos ocupacionais feitos pela equipe de engenharia de segurança do trabalho. Então, a base do trabalho de vocês é aquele relatório. Eu espero que, nesse momento, vocês já tenham lido o relatório, verificado, feito uma visita, inclusive, em loco, de alguns ambientes, pelo menos, para já terem uma noção de qual vai ser o trabalho de vocês. As atribuições, né? Então, as atribuições desses membros, que são os membros chaves. Quem é o presidente, né? Quais são as atribuições do presidente? Convocar os membros para as reuniões, presidir as reuniões, encaminhar as decisões aprovadas à direção da unidade ou ao órgão e acompanhar a execução das recomendações requeridas, coordenar as atividades da CISP e manter e promover a interação da CISP com comissões, conselhos, entidades sindicais e instituições. Então, o presidente, ele é aquele gestor, ele é o gestor e ele é o negociador. Gente, fazer gestão de segurança do trabalho não é fácil, porque requer muita conversa, muito diálogo. Querendo ou não, muita política também, né? Gestão de segurança do trabalho não é muito barato, é um investimento, mas não é um investimento muito barato. Ele é um investimento caro, inclusive, representa um valor significativo, mas ele é essencial. Ele é essencial. Eu não estou dizendo que é caro, é essencial. E tem um custo relativo, certo? Principalmente para uma instituição com as dimensões que nós temos. Mas também tem muita coisa que é muito barata, gente, para fazer. E requer simplesmente diálogo, negociação. Então, o presidente está à frente para fazer esse diálogo, para fazer essa negociação. Atribuições também do vice-presidente.
executar as atribuições que lhe forem delegadas, né? Substituir o presidente nos seus impedimentos eventuais ou nos seus afastamentos temporários, tais como férias, licenças, né? E exercer outras atribuições conferidas pelo regimento interno da CISP. Atribuições do secretário: convocar as reuniões em um prazo mínimo de 72 horas de antecedência, acompanhar as reuniões da CISP e redigir atas, apresentando-as para aprovação e assinatura dos membros presentes. Então, gente, essas reuniões, elas são feitas mensalmente pelo menos. Então, é importante que tudo seja registrado para que tenha um alinhamento, né, entre as equipes, entre a equipe de engenharia de segurança do trabalho e entre a comissão. Então, sempre que for fazer as reuniões, vocês também podem nos convidar para participar. Vocês não são obrigados a nos chamar, mas vocês podem nos convidar a participar de alguma reunião para tirar alguma dúvida. A participação pode ser por videoconferência, naturalmente, e se for oportuno, né, pode ser até presencialmente. Então, o que ele vai fazer mais? Preparar as correspondências. Então, o ideal, hoje, como a gente funciona em sistema eletrônico, é que o SEI seja utilizado aí nesse formato. Então, seja criada uma unidade CISP dentro do SEI, para que toda a documentação seja gerada dentro do sistema, certo? E outras atribuições que lhe forem conferidas. São atribuições dos membros da CISP: frequentar o curso básico de capacitação dos membros. E esse aqui, gente, é o curso introdutório. Ele está sendo bem superficial, passando até pouca coisa, né? Mas nós pretendemos colocar mais coisas na plataforma. Então, participar dessas capacitações é extremamente relevante, porque vocês também são disseminadores de conhecimento, certo? Elaborar o calendário anual de reuniões, participar das reuniões discutindo os assuntos em pauta e propondo recomendações para a melhoria das condições de trabalho, cuidar para que todas as atribuições da CISP sejam cumpridas durante a respectiva gestão. E as atribuições conjuntas, né, presidente e vice. Cuidar para que a CISP disponha de condições necessárias para o desenvolvimento de seus trabalhos. Por exemplo, é necessário a reunião mensalmente? Então, vamos organizar aqui uma sala de reuniões, certo? É necessário se criar unidade SEI para a CISP? Vamos aqui dispor desse material. É necessário outros itens, gente, tipo um computador específico, uma sala para a CISP? Eu acredito que não seja necessário uma sala para a comissão. Todavia, é necessário que essa comissão tenha um ambiente para se reunir quando for necessário, né? E fazer a sua atividade, guardar, armazenar documentos. Hoje, com o SEI, a gente praticamente tem tudo dentro do nosso computador, dentro do sistema, né? Coordenar e supervisionar as atividades da CISP, zelando para que os objetivos propostos sejam alcançados. Promover o relacionamento da CISP com a equipe de engenharia de segurança do trabalho, e é aquilo que eu falei para vocês. O presidente da comissão vai se relacionar com um profissional específico, vai remeter a um profissional específico da equipe. Cada membro da equipe da equipe de engenharia de segurança do trabalho, vai ficar responsável por algumas comissões, né, por fazer esse contato com algumas comissões. Então, a gente está dividindo dessa forma. Divulgar as decisões da CISP a todos os servidores do estabelecimento e encaminhar os pedidos de reconsideração das decisões da CISP. Atribuições. Então, quais são as atribuições da comissão? Daqui, desse nosso diálogo, nós vamos tirar algumas ideias, certo? Tem coisas aqui que para uma comissão que está iniciando agora é inviável de executar. Então, teve coisas também que nós, a segurança do trabalho, logicamente, já estamos atuando, né, nesse viés, então já tem coisas prontas, né, que dá de fazer, que dá da comissão fazer. Mas eu foquei aqui alguns itens, certo? Então, vamos lá. Vamos ler uma a um. Realizar levantamento das condições de trabalho visando a detecção dos riscos ocupacionais nocivos à saúde e ao bem-estar dos servidores.
Isso aqui, gente, já foi realizado. Então, se você já tem conhecimento do relatório de avaliação e prevenção de riscos ocupacionais, esse relatório é um levantamento das condições de trabalho. Então, o que eu peço para vocês é que peguem esse relatório, analisem esse relatório, verifiquem em loco os apontamentos. Com certeza vocês vão ver mais coisas, porque, como foi dito, as visitas são rápidas. As visitas que a equipe de engenharia de segurança do trabalho fez foram visitas rápidas. Apesar de ter visitado todos os ambientes, foram rápidas. Então, tem coisas que com certeza passou e a gente não verificou. Então, é o momento de vocês começarem a fazer apontamentos. Olha, faltou isso, faltou isso, faltou isso. Ou então, isso aqui dá de resolver assim, 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 assado. Então, esse levantamento já foi feito. Confecção e atualização de mapas de risco. Mapas de risco é uma representação gráfica dos riscos ocupacionais existentes em cada ambiente. Como já foi feito o levantamento dos riscos ocupacionais por ambiente, então você já tem uma espécie de mapeamento de risco de cada ambiente. O que vocês vão fazer com isso? Vão pegar esse mapeamento e retratar dentro de uma planta baixa, de um layout, um croquis. Não precisa ser nada complexo, feito no AutoCAD. A equipe de engenharia de segurança do trabalho já possui alguns mapas prontos. Então, vocês vão solicitar esses mapas ou então vocês vão solicitar uma orientação para a elaboração dos mapas. Inspeção dos equipamentos de combate a incêndio, que nós vamos falar um pouquinho mais no próximo módulo de que equipamentos são esses, né? E propor medidas preventivas e corretivas para substituir, neutralizar ou reduzir os riscos existentes. Em relação à questão das inspeções dos equipamentos, vocês vão aqui fazer uma espécie de colaboração com a coordenação de infraestrutura de cada unidade. Coordenação de infraestrutura é que, de fato, vai fazer as manutenções, vai encaminhar os extintores para as manutenções, mas mensalmente o ideal é que sejam feitas inspeções visuais, né? E essas inspeções visuais podem ser feitas pela Comissão Interna de Saúde do Servidor Público e, caso haja algum problema, vocês identifiquem algum extintor com algum problema, vocês podem notificar a coordenação de infraestrutura sobre o problema. E aí vamos lá. Para uma comissão que está começando agora, né, elaborar o plano de trabalho que possibilite a ação preventiva na solução de problemas de segurança e saúde no trabalho. Toda comissão, quando iniciar suas atividades, deverá elaborar o plano de trabalho. Isso é fato. Mas uma comissão que está iniciando, é a primeira comissão, que é o nosso caso, né? É a primeira comissão, então ela vai sentir dificuldades, porque vai ver muita coisa para começar, vocês vão identificar muitos problemas e aí a gente vai ter que selecionar, né? Não pode tentar abarcar tudo, o ideal seria, na verdade, né, tentar resolver tudo, mas nem tudo é possível. Então, vamos focar agora em uma coisa específica que a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Então, realizar a cada reunião a avaliação do cumprimento das metas fixadas no seu plano de trabalho e discutir as situações de risco que foram identificadas. Batendo ainda nessa questão do plano de trabalho, colocar lá no plano de trabalho coisas que realmente sejam possíveis de se executar, gente. Há muitas coisas simples de se resolver e que a gente pode colocar lá no nosso plano de trabalho para começar a resolver, para começar a evoluir, né, no sentido de estar caminhando para se implantar uma política de segurança do trabalho mais consolidada dentro da instituição. Então, nada de achar que vai, a partir de agora, resolver todas as coisas da instituição. A gente vai fazer por etapa, dividir para conquistar. Vamos dividir todos os nossos problemas, ver ali o que são as prioridades e vamos atacar esses problemas. Acompanhar e auxiliar a equipe de engenharia de segurança do trabalho na investigação das causas e consequências de acidentes e doenças associadas ao trabalho, inclusive na investigação de denúncia, preservando a identidade do denunciante.
Então, a primeira coisa aqui é saber se dentro da sua unidade existe a cultura de notificação desse acidente de trabalho. Então, quem sabe, nesse seu plano de trabalho, no plano de trabalho da comissão agora, não seria interessante colocar, além, né, da realização dessa investigação de acidente, mais um processo de sensibilização dos servidores quanto à notificação desses acidentes, né? Nós aqui vamos construir um fluxo para essas notificações e o campus precisa estimular que os servidores notifiquem, porque nós precisamos desses dados estatísticos para trabalhar em cima das prioridades. Então, onde é que está acontecendo mais acidente? Nós precisamos dessas informações, né? Levantar e analisar dados e propor com os trabalhadores e equipe de engenharia de segurança do trabalho medidas que melhorem as condições do trabalho, né? Outro item, negociar com a direção, estabelecer termo de compromisso de melhoria das condições de trabalho. Gente, termos de compromisso é realmente uma negociação. Então, se a meta por exemplo, melhoria das instalações de gás, então vamos lá, melhorar as instalações de gás, vamos falar com a direção do campus, verificar se isso pode entrar na pauta orçamentária, verificar a possibilidade, né, da equipe de engenharia, do departamento de infraestrutura, de estar realizando projetos, de estar fazendo acompanhamento da fiscalização das obras. Isso aqui é um exemplo. E assinar ali um termo de compromisso, ter-se um termo de compromisso, que aquilo ali de fato vai ser melhorado, né? Assinado pela autoridade competente da unidade ou órgão, por representante da CISP ou pela PROAP, através do Departamento de Infraestrutura e a equipe de Engenharia de Segurança do Trabalho. Acompanhar a execução das medidas corretivas até a sua total implantação. Articular com os setores competentes a realização de eventos, cursos, treinamentos, debates, para estimular o interesse dos servidores quanto aos cuidados com a saúde e a segurança no trabalho. Esse item eu destaquei aqui porque, gente, não existe uma política implantada dentro da instituição. Não existe uma cultura de segurança do trabalho de grande alcance, alta na instituição. A gente está ainda preparando a terra, certo? Para começar a plantar a semente. Então, essa sementinha a gente vai começar a plantar agora. Então, as comissões que estão no seu primeiro mandato, né, os campi, na verdade, que estão com suas primeiras comissões, eu aconselho muito a promover esses eventos, a fazer os treinamentos, a estimular, a fazer campanhas, se fazer presente, mostrar para os servidores que agora existe uma comissão ali dentro que vai cuidar deles, que vai pensar neles, não como somente partes de uma engrenagem, mas como pessoas, certo? Como pessoas que merecem todo o cuidado, todo o respeito. Lógico que a instituição já proporciona cuidado e respeito aos seus servidores, tanto que ela montou essa equipe de engenharia de segurança do trabalho, tanto que nós agora estamos formando comissões internas de saúde do servidor público. Mas agora vocês vão de fato fazer execução. Então, vamos nos fazer presente. Por isso que eu destaquei esse item. Acho que o campus que está tendo a sua primeira comissão, esse primeiro mandato, ele tem que trabalhar muito em cima desses eventos, de se fazer presente, na vida do servidor, no dia a dia do servidor, cuidando da segurança e da saúde desse servidor. Então, promover e participar de campanhas de promoção à saúde e prevenção de doenças e acidentes do trabalho. Promover a divulgação das normas de saúde e segurança do trabalho. Requerer da administração responsável pelo setor a paralisação de máquinas, certo, gente? Esse item aqui também é importante. Verificou um ambiente que vocês percebem que existe um risco elevado e que aquilo ali não dá mais, gente. Digamos, você tem um profissional eletricista que mexe lá com eletricidade noite e dia, dia e noite, e não tem nem sequer uma bota adequada, uma luva adequada,
não está recebendo o seu adicional de periculosidade, por exemplo, né? Então, essas condições, elas devem ser comunicadas, certo? Comunicadas. Então, outra situação, maquinário sem as proteções adequadas, né? Lá na NR12, vocês podem verificar como é que deveria ser o maquinário. Olhe lá no manual do fabricante, veja como é que deveria ser aquele maquinário. Tá errado? Tá, vamos notificar. Entre em contato com a equipe de engenharia de segurança do trabalho, faça pequenos relatórios, encaminhe via processo C para a PROAP. A PROAP vai encaminhar para o setor de segurança do trabalho e nós vamos colaborar com vocês nesse processo de talvez paralisação da máquina, aquisição do equipamento mais adequado, aquisição de um serviço, né, de manutenção. Continuando, requisitar ao setor responsável as cópias das comunicações de acidente de trabalho, que nós hoje não fazemos. Comunicação de acidente de trabalho é algo que vai ser implantado a partir da criação dessas comissões. Promover anualmente, com auxílio da equipe de engenharia de segurança do trabalho, a Semana de Segurança e Saúde dos Agentes Públicos, que poderá ser realizada em conjunto com as demais comissões. Isso aqui, esse item, vai de encontro com aquele lá das capacitações, né, dos eventos. Então, nós temos a ideia de que a comissão CISP, assim como a CIPA, lá no Serviço Público, promova a Semana Interna de Saúde e Segurança do Trabalho, né, de Prevenção de Acidente de Trabalho, que é a CIPAT. A gente pretende que a CISP também promova esses eventos, que é uma forma de se fazer presente, está mostrando para os servidores que ali agora existe uma comissão que vai tratar de assuntos diversos, assuntos profissionais da CISP, que podem ser desde o uso do EPI até educação financeira, porque tudo está relacionado, tudo acaba desembocando no seu mundo profissional, né? Então, desde você saber usar o EPI, desde você ter uma noção de como funciona lá a capela, a importância de se ter uma capela, até você fazer uma boa gestão do seu recurso individual, do seu financeiro. Isso é importante, né? Aquele profissional saber fazer uma boa gestão dos seus recursos, para não ficar com a cabeça cheia de problemas, chegar no trabalho cheio de dores de cabeça. Meu Deus, o que é que eu vou fazer? Eu recebo tanto, mas eu devo tanto, e assim vai. Então, tudo isso é importante. E do funcionamento? Como eu falei para vocês, reuniões mensalmente para fazer o acompanhamento desse plano de trabalho, certo? A comissão deverá deliberar com a presença da maioria simples de seus membros. Deverá ser convocada reuniões extraordinárias para atendimento dos seguintes casos, né? Então, pode ter reuniões com menos de um mês? Pode, são reuniões extraordinárias. Caso aconteça, quando ocorra, né, constatação de situação de risco grave ou iminente, como esse exemplo que eu dei para vocês anteriormente. Então, você tem um laboratório que todos os equipamentos estão fora do que seriam, pelo menos, o mínimo da segurança. Foi identificado isso, o que a gente vai fazer? Vamos fazer uma reunião aqui, rápida, vamos fazer um relatório, vamos encaminhar lá para a PROAP, para que eles possam passar para o setor de segurança do trabalho, para que eles nos auxiliem aqui nessas medidas. Ok, ótima pauta de reunião extraordinária. Na ocorrência de acidente grave, por convocação de seu presidente ou de um terço de seus membros. As decisões da CISP serão preferencialmente por consenso e, não havendo consenso, certo? Haverá aí uma votação, pode ser colocado tudo em votação e registrado na ata a ocorrência, na ata, né, de reunião. Nas ausências do presidente, o vice-presidente substituirá e, na hipótese de ser necessário completar o quórum, um dos suplentes deverá ser convocado para substituir aquele membro faltoso. O membro suplente substituirá o titular nos seus impedimentos com as mesmas prerrogativas do substituído. Os membros suplentes e demais servidores poderão participar das reuniões da CISP sem direito ao voto.
Então, por mais que você hoje esteja como suplente, gente, você pode participar e você até deve participar das reuniões para se manter a par, porque a qualquer momento você pode ser convocado para substituir algum membro titular. Então, é ideal que você esteja por dentro dos fatos. O membro titular que, sem causa formalmente justificada, não comparecer a 3 reuniões consecutivas ou 5 alternadas no período de 1 ano, o recusar-se a comparecer às reuniões assim poderá perder o mandato, perderá o mandato. A gente resolveu adotar esse item porque acontece, né, de membros da comissão perderem o interesse. Então, não havendo mais interesse, ele faltando essas reuniões, ele pode ser substituído, porque o ideal é que tenhamos uma equipe 100% engajada. Ainda dando continuidade aqui ao funcionamento da comissão. A ausência deverá ser justificada, entregue formalmente ao secretário com antecedência mínima de 2 dias úteis antes da reunião ordinária. Em caso de enfermidade, a justificativa poderá ser entregue 5 dias após a reunião ordinária, mediante a apresentação de atestado médico. Ocorrendo impedimento definitivo ou perda do mandato pelo presidente ou vice, os membros elegerão novo presidente ou vice-presidente, respectivamente, dentre os seus membros titulares, no prazo de 72 horas, devendo o eleito ser empossado no ato. Mais uma vez, quem elege presidente, vice-presidente, secretário, são os próprios membros da comissão, não é o diretor. Então, se por acaso o presidente ou vice acabar perdendo seu mandato, os próprios membros é que se organizarão e elegerão um novo presidente ou vice-presidente, se for o caso. A vacância definitiva do lugar de qualquer membro titular que ocorrer durante o mandato será suprida por um suplente, obedecida a ordem de colocação decrescente que consta na ata de nomeação, devendo haver o registro dos motivos em ata de reunião. Caso não exista suplentes para ocupar o cargo vago, a direção indicará extraordinariamente um novo suplente. Entre os servidores efetivos, o mandato do novo membro deve ser compatibilizado com o mandato dos demais membros da comissão. Isso é importante, deverá ser compatibilizado. O mandato do membro indicado nos artigos 23 e 24 em processo extraordinário de indicação do novo presidente ou do vice-presidente para a CISP, devido ao impedimento definitivo ou perda de mandato dos membros anteriores, também deve ser compatibilizado com o mandato dos demais membros da comissão. E aqui, em relação ao nosso treinamento, o treinamento de membros indicado em processo extraordinário deve ser realizado num prazo máximo de 30 dias, contados a partir da data da posse. Então, entrou um membro novo que não participou do curso, ele vai imediatamente fazer essa capacitação. Essa capacitação vai continuar disponível na plataforma. O que vocês devem nos encaminhar é só aquela lista, aquela tabelazinha lá, com CPF, nome completo, e-mail, né? Para que a gente possa criar o perfil, né? A gente não, na verdade o setor de EAD possa criar o perfil do participante, do estudante no caso, e ele fazer a capacitação. Ainda dando continuidade ao funcionamento, né? Esse item aqui é importante. Os membros da CISP deverão dispor de 4 horas semanais, quando sua jornada de trabalho for 40 horas, ou de 2 horas semanais, quando sua jornada de trabalho for menor que 40 horas semanais, para trabalhos exclusivos da CISP, distribuídos conforme as necessidades de cada unidade e de comum acordo com o plano de trabalho da comissão e da chefia imediata. Então, gente, essa comissão, o bacana dessa comissão é que a gente conseguiu aqui destacar um tempo para que vocês possam trabalhar exclusivamente para a comissão. Então, você que trabalha 40 horas, você tem 4 horas por semana para trabalhar exclusivamente para a comissão. Vai ter semana que você não vai ter atividade para a comissão, assim como vai ter semana que você vai precisar ali daquelas 4 horas em um dia só, ou então você vai conseguir diluir nos 5 dias,
né? Quer fazer uma inspeção, vai fazer um treinamento, vai fazer uma campanha de alguma coisa, vai auxiliar na elaboração de procedimentos. Então isso aí fica a cargo de como é que vocês vão utilizar essas 4 horas. Mas os membros terão direito a esse tempo, isso é bem bacana. Dando continuidade, os membros da CISP terão acesso a quaisquer dependências dos respectivos do respectivo campus, e reitoria, excetuando-se as áreas de acesso restrito, por questões de segurança. Por exemplo, subestação. O membro da CISP pode entrar na subestação? Não. Nem o membro da CISP e ninguém pode entrar na subestação. Só quem pode entrar na subestação é um profissional que esteja capacitado, que seja autorizado a adentrar e também possui os EPIs adequados a entrar na subestação. Agora, os outros locais, tais como laboratórios, salas de aula, setores administrativos, auditórios, bibliotecas, os membros estão autorizados, eles têm essa prerrogativa de poder adentrar esses espaços, porque eles estão ali para fazer a gestão da segurança do trabalho dentro daqueles espaços. Lógico que vocês podem sim, quando se deparar com uma porta fechada, inclusive uma barreira psicológica, né, que é a questão delicada de não conseguir entrar porque o coordenador não autorizou e tudo. Então é uma questão de diálogo também. Dialogar com essas pessoas, explicar o que é a comissão. Daí eu bater na tecla novamente de que essa primeira comissão deve trabalhar muito em cima de se fazer presente, né? De eventos, de capacitações, de promover campanhas, né? Segurança do trabalho, convide profissionais da segurança do trabalho, não só a equipe aqui de segurança do trabalho, mas convide outros profissionais, até de outras unidades que têm conhecimento da área, que possam ministrar palestras, tratem com psicólogos, tratem com profissionais da saúde, que possam estar aí tratando de assuntos relacionados à segurança e à saúde do servidor público. Então, o acesso dos membros à CISP a áreas que configurem ameaça à saúde e segurança do trabalho estará condicionado ao uso dos equipamentos de proteção adequado e autorização expressa, acompanhamento e orientação de um técnico de segurança do trabalho devidamente habilitado ou de um membro da brigada de incêndio, seja um brigadista. A CISP deverá seguir seu plano de trabalho, elaborar os relatórios de atividades trimestralmente, gente, divulgá-los para os servidores do seu respectivo campus e encaminhá-los à equipe de engenharia de segurança do trabalho. As atividades da CISP, documentadas em seu plano de trabalho e a realização das reuniões serão fiscalizadas pela equipe de engenharia de segurança do trabalho a fim de garantir a completa execução das ações e o pleno funcionamento da comissão, contribuindo assim no que couber. Não é que nós estejamos aqui numa relação de subordinação, certo? Nós somos equiparados, somos equivalentes. Agora, nós queremos fazer a gestão compartilhada, gestão que contribua, uma gestão que colabore um com o outro, certo? Então, o ideal é que essa comissão encaminhe todos esses relatórios, seu plano de trabalho para a equipe de engenharia de segurança do trabalho, para que a gente possa trabalhar em conjunto. Afinal de contas, o plano de trabalho de vocês também vai ser o nosso plano de trabalho, certo? Do curso das capacitações. O curso de capacitação dos membros da CISP serão contínuos, propostos pela própria CISP, promovidos pela área de recursos humanos, juntamente com a equipe de engenharia de segurança do trabalho, e deverão constar na programação anual de capacitação do IFCE. Uma coisa que eu já dei algumas ideias, eu creio que já dei algumas ideias para vocês de cursos. Nós aqui da reitoria, a equipe de engenharia de segurança do trabalho disponibiliza algumas capacitações, palestras, treinamentos. Vocês podem entrar em contato conosco, mas é importante demais que vocês se capacitem, certo, gente? E essa escolha dos cursos é de vocês,
Baseado no conhecimento básico que a gente já está passando aqui nesse momento, vocês vão escolher outras temáticas que tenham a ver com a unidade de vocês. Cássia, aqui o Mirim, eu tenho muitas atividades que estão voltadas para agricultura, para agropecuária. Eu queria um treinamento de segurança nesses ambientes rurais. Eu vi que tem uma norma regulamentadora só para isso. Eu queria um treinamento aqui para minha comissão relacionado a isso. Ok, vamos preparar aqui o treinamento e vamos lá ministrar o treinamento, a palestra, o que lhe for mais conveniente. Outra coisa também, esse treinamento nós estamos fazendo agora. Se vocês, no final de tudo, acharem que não, a distância foi bacana, mas nós realmente gostaríamos que viesse alguém da equipe de engenharia de segurança do trabalho aqui conosco, aqui, né, no campus, para que sejam tiradas dúvidas, para que a gente possa fazer um tour em conjunto com essa equipe e eles nos apontem outras coisas que a gente não conseguiu ver. Ok, pode nos convocar, isso vai fazer parte de um treinamento, isso pode ser um treinamento, né? Em relação contratantes e contratadas, a questão da relação com as empresas terceirizadas. Gente, você tem aí no seu campus uma empresa de vigilância, uma empresa de recepção, uma empresa de limpeza. Todas as empresas deveriam, pelo menos, ter um membro designado da CIPA para tratar das relações, né, de segurança e saúde ocupacional deles. Então, esse item fala dessas relações. Então, quando se tratar de empreiteiras ou empresas prestadoras de serviços com regime jurídico regido pela CLT, que atuam nos campi e na reitoria, estas devem ser orientadas conforme as normas regulamentadoras, né, da Secretaria do Trabalho, ligada ao Ministério da Economia. Então, elas devem estar seguindo as regras das normas regulamentadoras. A Comissão Interna de Saúde do Servidor Público deverá manter comunicação com a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes da empresa contratada, quando existente, ou desobrigada, com o seu designado. Então, não tem aquela história. Será que a empresa será que aquele funcionário está trabalhando de chinelo, chinelinha havaiana, está correto? Vamos lá conversar, não diretamente com o preposto, né, que chama o supervisor da empresa, mas vamos falar com o fiscal daquele contrato, verificar se existe, né, a colocação lá, listado de equipamentos de proteção individual, por que ele não está entregando para o funcionário. Esses pequenos detalhes que acaba que a gente vai ter que estar interferindo um pouco em outros setores, né? Em outros contratos, dialogando com outras pessoas aí para manter um equilíbrio em relação à segurança do trabalho dentro da instituição. Não é uma segurança do trabalho feito só para os servidores, é para todas as pessoas que transitam, que elaboram dentro da instituição. Então a CISP também tem que ficar de olho um pouquinho nisso. A Comissão Interna de Saúde do Servidor Público deverá definir mecanismos de integração, de participação de todos os trabalhadores, incluindo os da empresa contratada, a fim de programar de forma integrada medidas de prevenção de acidentes e doenças do trabalho que garantam o mesmo nível de proteção em matéria de segurança à saúde de todos os trabalhadores. Ora, se eu tenho laboratórios em que eu tenho profissionais terceirizados e profissionais servidores públicos executando os mesmos serviços, eu tenho que proporcionar o mesmo nível de proteção para os dois. A gente tem aqui, ainda no nosso quadro, carpinteiros servidores, que trabalham com carpinteiros que são profissionais terceirizados contratados. Eles precisam ter o mesmo nível de segurança, né? Eles precisam estar seguros, independente de serem ou não servidor, independente de serem ou não seletistas, então privado ou iniciativa privada ou pública, eles devem estar todos bem equipados, trabalhando de forma segura. Então a CISP ela vai ter que se preocupar com isso também.
A direção adotará medidas necessárias para que as empresas contratadas, suas CIPAs ou designados e os demais trabalhadores recebam as informações sobre os riscos presentes nos ambientes de trabalho, bem como sobre as medidas de proteção adequadas. A direção do campus e da reitoria adotará as providências necessárias para acompanhar o cumprimento pelas empresas contratadas das medidas de segurança e saúde no trabalho. Anualmente, o presidente da CISP, ou independentemente dele, o vice-presidente, deverá reunir-se com a equipe de engenharia de segurança do trabalho em local a ser definido pelas comissões para discutir as ações executadas e a ser executadas por cada comissão, compartilhar experiências e organizar ações conjuntas. Não necessariamente precisa ser presencialmente, a gente tem hoje recursos que dá da gente fazer videoconferências, mas a ideia é trocar informações com outras comissões, Às vezes você, da comissão de Sobral, teve uma ideia super bacana que pode ser compartilhado com Juazeiro do Norte. Então a ideia é essa. Desculpa, gente. Dirigirá a reunião o presidente da CISP que sediar o encontro ou que for ali, que estiver sediando a videoconferência. Então aqui é a nossa atividade. Também é uma atividade em equipe, é um trabalho em equipe, porém a postagem da atividade deve ser individual. O que eu estou pedindo aqui para vocês? É para que vocês iniciem o plano de trabalho. Então, com base nos conhecimentos adquiridos até este módulo, elabore um plano de trabalho para a CISP, para o primeiro ano de mandato da comissão, considerando essas dicas aí a seguir. Então, listem o trabalho, façam um plano de trabalho, Façam um cronograma para a implantação desse plano de trabalho e postem essa atividade para a gente iniciar, esse plano. Lógico que vocês vão poder modificar e, consequentemente, atualizar a equipe de segurança do trabalho sobre as modificações. Mas iniciem o raciocínio sobre esse plano. Quais são os objetivos dessa comissão nesse primeiro ano? Lembre-se, não precisa abarcar todos os problemas. Estabeleçam as prioridades desse primeiro ano e vamos atacar esses problemas. Mais uma vez, eu enfatizo que a questão de se fazer presente, mostrar para os servidores que agora existe essa comissão é extremamente importante. Então, capacitações, treinamentos, campanhas, devem ser o carro-chefe de vocês. Pelo menos eu acredito que deve ser. Então, um abraço a todos e nos vemos no próximo módulo.